Antes do soul se tornar um gênero musical, ele foi um grito. All we say to America is be true to what you said on paper. Antes dele se tornar um estilo de dança, ele foi uma oração. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês como tudo isso começou e como que o soul se tornou tão grande quanto ele é hoje. Roda a vinheta. Well, I got a woman. Bem-vindos ao Bia Apresenta, eu sou a Bia, muito obrigada por vocês estarem aqui me assistindo, espero que todos vocês estejam bem. E hoje a gente vai continuar naquela série de vídeos sobre o nascimento do soul. E antes de mais nada, eu vou pedir para que você já se inscreva no canal, ative as notificações, para que a gente continue mostrando para o mundo o nosso gosto musical e que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e entregue cada vez mais para muito mais pessoas. Então, você se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilhe, comente, faça o seu comentário sobre o que você tá gostando do vídeo, se você não tá gostando. E a gente vai continuar aí falando um pouquinho mais sobre o soul. E hoje eu vou falar como isso tudo começou, da onde que surgiu, qual foi a raiz realmente, a raiz do soul. E bora pro vídeo. Em 1950, os Estados Unidos passavam por um período de segregação racial, baseado nas leis Jim Crow, que eram leis estaduais que legalizavam essa discriminação. Então havia banheiros para brancos, banheiros para negros, bebedouros para brancos, bebedouros para negros. E no ônibus, por exemplo, os brancos ficavam na frente e os negros ficavam no fundo do ônibus. Quando o ônibus estava lotado, o negro ele tinha que levantar para dar lugar para o branco se sentar. And you go to the back, to the side door. And you're sitting in your seat, that's a sign to you, even if I'm sitting back there, that the bus driver and the whites in Alabama have the power to tell me to get up because a nigga dare not sit while a white man is standing. E é aí que aparece uma personagem importantíssima na história, que é Rosa Parks, que foi uma costureira e ativista. E ela se negou, ela não levantou. E isso foi um fator catalisador para que houvesse o início do movimento pelos direitos civis dos negros. Esse fato da Rosa Parks aconteceu no dia 1º de dezembro de 1955 e houve um boicote que é até chamado como boicote ao ônibus de Montgomery. Ativistas em Montgomery, Alabama, organizaram um protesto anti-segregação. Um dia de boicote ao sistema de transporte público para começar, depois da prisão de Rosa Parks. Os negros eles ficaram durante um ano inteiro sem usar o transporte público. Eles usavam transportes alternativos para se locomover. E foi aí que começou a nascer ali a raiz do soul, mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Agora você imagina se fosse hoje em dia, se acontecesse uma situação, nossa, eu não consigo nem imaginar. Ia ser uma bagunça muito maior do que foi antigamente. Mas vamos voltar para o vídeo e vamos contar um pouquinho sobre o movimento dos direitos civis dos negros. Esse movimento, ele já estava num processo de acontecimento. E essa situação com a Rosa Parks foi só aquela chama que fez com que o movimento realmente explodisse, que realmente estourasse. E ele tinha na base da liderança dele algumas figuras muito importantes, como Martin Luther King, Malcolm X, a própria Rosa Parks e outros ativistas também, outras organizações que participaram. E o objetivo desse movimento era eliminar a segregação racial e estender os direitos dos negros para transporte, moradia, educação, mas de uma maneira não violenta. A intenção era que não houvesse violência, que houvesse protestos, que houvessem manifestações, mas da forma menos violenta possível.
Em 1964, nós tivemos a aprovação da Lei dos Direitos Civis e em 1965, a aprovação do direito ao voto. Mas ainda assim, continuou os desafios ainda de desigualdade racial, desigualdade social e até mesmo violência contra os ativistas desse movimento. Diante desse cenário, os negros começaram a buscar refúgio nas igrejas, que era onde eles ouviam os hinos e conseguiam ter um conforto espiritual, emocional. E vocês sabem que muitos artistas dessa parte seleta da música negra surgiram das igrejas. No contexto musical, o movimento da luta pelos direitos civis foi impulsionado por canções de liberdade. E artistas como Nina Simone, Ray Charles usaram gêneros gospel e jazz para se expressar, resistência, motivação, solidariedade. E a música, ela reunia as comunidades, especialmente as igrejas, para poder transmitir umas mensagens de resistência, de força, de motivação, de luta contra a discriminação racial, que era o que estava acontecendo naquela época. E foi daí que surgiu o soul como gênero musical, da necessidade do negro se expressar, colocar sua parte emocional para fora através da música. E aí se juntou uma pitada do gospel, uma pitada do agito, do rhythm and blues, uma pitada de jazz e surgiu o soul como a gente conhece hoje. Portanto, o soul, ele é a música da alma, ele é a música que expressa a vontade de um mundo melhor, a esperança, a motivação para lutar, e é a motivação que faz com que o negro ele lute para que o mundo seja melhor. Por isso o soul, porque vem da alma. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha assistido, e se você chegou até aqui, coloca aí nos seus comentários, cheguei até aqui. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre as personalidades que foram responsáveis por levar o soul para o mundo. E duas gravadoras que foram importantes, que foram fundamentais nesse processo, que é a Motown e a Stax. Espero que você fique comigo aí nessa sequência de vídeos. E aqui é o espaço onde a emoção canta alto e o coração dança no ritmo da história. Bia apresenta, curte e comenta.